Nessa semana, na novela Teresa, Arthur perde o caso de Sans nos tribunais. Teresa é baleada e fica entre a vida e a morte. Fernando doa sangue para a víbora. Mariano descobre que Teresa defendeu Arthur ao levar o tiro. Ele se martiriza ao ver que ela não o ama mais. Aurora e Martim voltam a ficar juntos e mais. Mariano e Aida terminam um namoro e ela se irrita. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal desta próxima semana, de 27 a 31 de maio da novela. Deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Teresa, capítulo 90. Armando sai da casa de Teresa. Nico aborda Armando e pede que ele dê tudo o que tem. Nico bate em Armando e ele cai no chão inconsciente. Nico vai embora com o dinheiro e os documentos importantes. Oriana mostra para Luísa modelo de uns vestidos de noiva de uma revista. Teresa vai à casa de Luísa e vê que Oriana está lá. Oriana diz que estava falando sobre a festa de compromisso que irá organizar em Veneza para apresentar Luísa para seu grupo de amigos. Armando se levanta e vê que o ladrão levou tudo. Luísa diz a Teresa que já falou com Oriana, que ela será sua madrinha. Teresa diz que ela conta com ela para tudo. Oriana diz a Teresa que ela será madrinha de Luísa, mas na festa de compromisso ela não irá ir, porque ela não conhece ninguém da Espanha e ninguém conhece ela. Oriana pede que Teresa saia da casa. Luísa diz que Teresa não precisa ir e pode explicar tudo. Armando entra na casa e diz a Arthur que o assaltaram e roubaram tudo. Arthur pede que ele se tranquilize. Armando diz que lhe roubaram os papéis dos tribunais que tinham que ser entregues hoje. Oriana fala com Teresa e Luísa, que escutou uns amigos dela falando sobre venda de drogas. Teresa diz que ao cúmulo, ela coloca a Luísa entre a cruz e a espada para escolher com quem falar. Teresa diz a Luísa que vai se afastar dela para ela não ter conflitos com Oriana. Luísa diz a Oriana que a ama muito e ela será sua sogra, mas não é por isso que tem que perder sua melhor amiga. Armando pede perdão a Arthur e diz que não conseguiu ficar com os papéis. Arthur pede que ele se acalme e diz que precisam de um médico. Arthur liga para Lopes e diz que roubaram os papéis da pessoa que os levava. Teresa está saindo do apartamento. Fernando chega. Ela se finge de triste e abraça ele chorando, lágrimas falsas. Teresa diz que teve outro problema com Oriana e acha que o melhor será não ir no casamento dele e nem voltar a vê-lo. Teresa diz que ama muito Luísa e apreciou muito ele. E para evitar problemas, vai se afastar. Ele diz que isso não é justo. Teresa diz que isso é o melhor para a tranquilidade deles. Luísa diz a Oriana que pensou que tudo no seu casamento seria feliz, mas assim não pode. Oriana diz que tudo vai se sair bem. Luísa diz que dói muito. Teresa se sente mal e ela não aceitá-la. Fernando chega no apartamento surtado e pergunta à mãe o que disse a Teresa. Oriana diz que disse apenas a verdade para ela sobre a origem dela. Oriana fala que soube que uns amigos de Teresa podem ir para a cadeia por vender drogas. Luísa diz que vai falar com Teresa. Esperança diz a Roberto que Hernan está chateado com ela, porque pensa que ela ainda está interessada no Rubens. Aida diz a Mariano que vai fazer parte do projeto Lua Turquesa e sua mãe quer que seu pai ponha tudo no seu nome. Mariano diz a Aida que cresceu na vila e sabe que conseguirá triunfar, mas não acha que chegará aos pés dela por enquanto, ao nível dela. Aida diz que nunca se importou com ele, se ele tinha dinheiro ou não. Joana cuida do machucado de Armando. Arthur tem problemas com Lopes por telefone. Armando diz a Arthur que está muito triste e preocupado com as coisas dele. Teresa chega em casa e fica surpresa ao ver o pai machucado. Ela vai prestar apoio a ele. Teresa descobre que os documentos de Sans foram roubados. Ela se preocupa. Arthur diz que está resolvendo tudo. Teresa fica preocupada e triste. Regina chega na casa de Arthur e abraça Armando.
Nico liga para Teresa. Ele diz que ela fez mal em mandar a polícia atrás dele em vez do dinheiro. Teresa descobre que Nico roubou os documentos que seu pai levava. Teresa diz que precisa desses papéis para hoje mesmo. Ela pergunta quanto ele quer em troca. Nico diz que ela terá que ser muito generosa dessa vez. Teresa combina de se encontrar com Nico. Mariano diz a Aida que no dia que ela se casar, formar uma família, as coisas serão diferentes. Aida pergunta qual o problema. Ele diz que a ama, mas que tem coisas que não poderão mudar, como sua relação com Esperança, sua amiga. Aida diz que gostaria que ficassem mais sério. Ele diz que prefere não falar disso por enquanto. Luísa e Fernando chegam à casa de Arthur. Teresa diz que poderá falar com ela depois, porque assaltaram seu pai. Ela decide levar os pais em casa. A Aurora visita Aida e diz que sentia falta e precisava de Martim. Aida diz que está considerando a possibilidade de visitar seu pai na cadeia. A Aurora diz que o pai dela pode ter feito coisas ruins, mas a ama. Aida diz que ama seu pai, mas às vezes se sente mal com certas atitudes que ele teve. A Aurora diz a Aida que se ela quer continuar com Mariano, precisa entendê-lo. A Aurora diz que apesar da posição de Mariano, nunca irá abandonar nem renegar os amigos da vila. Aida diz que Teresa esteve no apartamento de Mariano e continua desconfiada dela. Joana diz a Arthur, Fernando e Luísa que Gema e o tal de Nico manipularam Johnny e fizeram ele entregar drogas e agora estão ameaçando ele e Patty. Luísa diz a Arthur que Teresa renunciou a ser sua madrinha e a ir ao casamento. Nico pega Teresa por trás e ameaça com a arma. Teresa pede que ele não lhe faça mal, porque não chamou a polícia desta vez e trouxe todo o dinheiro. Nico pede que ela não jogue com ele novamente, porque senão ela vai se arrepender. Nico devolve os documentos para Teresa e foge. Teresa verifica os documentos, mas não encontra os papéis importantes de Sans e percebe que Nico lhe roubou. Ela fica furiosa. Arthur diz a Fernando que não vai permitir que a mãe dele menospreze sua mulher. Fernando diz que sua mãe está exagerando e só irá trazer problemas para eles. Fernando diz a Luísa que em breve serão família e precisam esclarecer tudo com Oriana. Arthur diz a Fernando e Luísa que roubaram de Armando documentos muito importantes, papéis, que iria apresentar num julgamento que pode perder, e isso deixaria em risco seu patrimônio. Teresa chega em casa. Armando diz que verão como recuperam os papéis. Teresa diz que tudo saiu mal e os papéis eram importantes, que podem fazer Arthur perder todo o dinheiro. Teresa diz ao pai que isso não pode acontecer. Regina diz que se isso acontecer, ela e o professor têm suas profissões e podem trabalhar. Teresa diz que Arthur pode perder a maior parte do dinheiro. Regina diz que isso não é o fim do mundo e ela e Arthur têm um ao outro. Teresa diz que não aguentaria voltar a ser pobre. Luísa torce para dar tudo certo no julgamento que o irmão fará. Luísa diz que se chegar a acontecer algo, ele pode usar tudo que tem no seu nome. Arthur agradece à irmã. Teresa diz aos pais que apoiou seu marido ao preparar todo o relatório que roubaram dele. Regina diz à filha que as coisas acontecem por alguma coisa e pode ser uma prova para ela ajudar o homem que ama, já que tinha rejeitado Mariano, porque ele não tinha dinheiro. Teresa diz que sabe que Fernando pode ajudar muito bem o seu marido. Mariano chega no seu apartamento e se lembra de quando Teresa esteve lá. Oriana vai até Arthur e diz que supõe que Teresa já veio se fazer de vítima e tenha dito que não irá participar do casamento do seu filho com Luísa. Arthur diz que soube por Luísa e pelo filho dele a maneira que ela tratou Teresa. Oriana diz que foi bem merecido, porque Teresa está defendendo amigos que vendem droga. Arthur diz que Teresa defende quem tem razão e ela devia ter a escutado, mas os preconceitos dela a impediram. Arthur diz a Oriana que como ela não respeita Teresa, não quer vê-la mais na sua casa. Ele pede que ela vá embora. Teresa se despede dos pais. Armando pede perdão pelo que houve. Oriana diz a Arthur que dói muito o que ele diz. Arthur diz que não pode acreditar nela, porque conhece Teresa e não pode permitir que ela despreze e ofenda sua mulher.
Oriana diz que Teresa é uma arribista, queria se casar com Mariano Sanches por amor, mas deixou ele para ficar com ele por dinheiro. Arthur diz que Teresa o ama e demonstrou muitas vezes e não duvida dela. Oriana tenta infernizar Arthur contra Teresa e fala sobre Mariano. Mariano mantém Johnny escondido no seu apartamento, enquanto Nico está andando por aí. Arthur diz a Oriana que, por respeito a ela e a amizade que ela tinha com seus pais, não quer continuar discutindo com ela. Aurora e Martim vão jantar num restaurante e se encontram com Aida e Mariano. Os casais brindam vinho e festejam pelo novo projeto. Arthur diz a Teresa que expulsou Oriana da sua casa e ela não poderá voltar ali, até se desculpar com ela. Teresa elogia a atitude e agradece. Aurora descobre que Genoveva quer adotar um bebê. Aida diz que falou com Genoveva, mas ela quer adotar um menino recém-nascido. No dia seguinte, Fernando e Luísa vão ao clube. Ele tenta animá-la, apesar de todos os malefícios. Arthur e Teresa se encontram com Genoveva e vem um material promocional. Oriana diz ao filho que para Teresa funcionou muito bem ter se fazido de vítima e Arthur mesmo nem quer vê-la mais na casa dele. Fernando diz que apoia totalmente a decisão de Arthur. Oriana fica surpresa pelo filho estar contra ela. Fernando diz que Teresa é a esposa do seu melhor amigo e quer que ela faça as pazes com ela. Teresa vê as páginas e fotografias do projeto Lua Turquesa. Aida encontra Teresa. Aida diz que está ali pelo projeto Lua Turquesa e as ações que eram do seu pai agora são suas e também é sócia do Lua Turquesa desse projeto. Teresa fica chocada. Teresa, capítulo 91. Esperança pede que Roberto leve uma carta a Hernan para ela. Teresa diz a Aida que é uma pena e pensou que tinha se livrado de vê-la, mas agora terão que tomar decisões juntas nesse projeto. Aida diz que está muito ocupada com o escritório e a coordenação dos projetos de Mariano. Aida diz a Teresa que Mariano irá muitas vezes com ela para Cancún, para o projeto Lua Turquesa. Teresa diz que Mariano irá com ela pensando nela, e há coisas que nunca mudam. Roberto e Aurora se reencontram e se cumprimentam. A Aurora diz a Roberto que Joana se comportou muito bem com ela e a como sua segunda mãe. Teresa diz a Joana que a Aida será sua sócia e já lhe disse que vai ficar passeando em Cancún com Mariano e não se importa, mas não gosta de vê-la em todos os lugares para infernizá-la. Teresa agradece a Luísa pelo apoio dela e por ter demonstrado que a ama. Luísa diz a Teresa que ela e Fernando querem ela no casamento e Fernando já pediu a Oriana para pedir desculpas a ela. Aida visita Rubens na cadeia. Ela pergunta por que ele fez tudo isso e por que machucou tanto ela e sua mãe. Rubens diz que sabe que errou e muito, mas independente do que fez, a mãe dela e ela a amam muito. E mesmo que vá ter outro filho, ela foi sua primeira filha e com ela aprendeu a ser pai. Na verdade, tentou. Os dois choram muito emocionados. Luísa diz a Teresa que também vai falar com Oriana. Teresa diz que se Oriana pedi-la desculpas, vai recebê-la de braços abertos. Teresa recebe uma ligação de Nico. Ela chama o diabo de desgraçado por ter a enganado. Nico diz que se ela quiser os papéis, terá que dar para ele uma quantidade de dinheiro igual. Teresa fica nervosa. Arthur chega em casa muito triste e diz a Teresa que não é oficial, mas um amigo dos tribunais lhe disse que ele perdeu o caso de Sans. Teresa fica chocada. Arthur diz ambiciosa que eles estão em perigo de perder o patrimônio deles. Teresa fica preocupada. Arthur abraça a víbora. A maliciosa tem medo deles ficarem sem dinheiro, na ruína. Arthur diz que terão que controlar os gastos e mudar um pouco a forma de vida. Ela o apoia. Ele diz que fica feliz em saber que ela está com ele, o apoiando e que o ama. Teresa pergunta quanto ele terá que pagar para todos os devedores de Sans. Arthur diz que vai negociar com todos e fará um cálculo detalhado. Aida diz ao pai que pela primeira vez em muito tempo percebe que ele está sendo sincero com ela. Rubens relembra com ela momentos que eles eram felizes como pai e filha. Roberto procura Hernan no hospital e entrega uma carta de esperança para ele. Ao anoitecer, Aida está em casa. Ela diz que a visita que fez ao seu pai lhe afetou mais do que esperava. Aida diz que seu pai fez ela relembrar momentos que viveram juntos. Mayra diz que Rubens é capaz de tudo para comovê-la e pede que ela não se convença.
Aida diz à mãe que achou seu pai sincero. Arthur mostra para Teresa o valor que terá que pagar para as pessoas que Sans está devendo. Ela fica chocada com o valor. Arthur diz que não pode perder o que tanto lhe custou o trabalho de ter. Teresa fica triste e diz que se arrepende por ele ter renunciado à herança de Paloma, pois poderiam resolver tudo com aquele dinheiro. Teresa diz que tem medo de perderem tudo, até a casa. Arthur diz que existe a possibilidade e pede que ela já vá se acostumando. Aida pede que a mãe não deixe nas suas mãos a responsabilidade de perdoar seu pai, ou não, para ele sair da cadeia. Mayra diz que percebe que ela sofre pelo pai dela estar na cadeia. Mayra pergunta à filha se perdoa o pai dela na justiça, como o advogado pediu. Aida diz para a mãe fazer isso se de verdade se sentir tranquila depois de fazer. Teresa fica chateada quando Arthur diz que venderá a casa. Ela diz que ele não pode fazer isso. Arthur diz que não quer fazer, mas se necessário, terá que fazer. Teresa fica triste. Ele pede perdão, mas está muito preocupado e com raiva de si mesmo. Teresa o consola. Roberto diz à Esperança que Hernan não abriu a carta para ler e acha que ele tinha muito trabalho. Esperança diz que Hernan segue chateado com ela. Roberto diz que veio ali para dizer a Joana pela última vez que a ama e que pode dá-la uma chance. Esperança diz que Joana foi à casa de Aurora. Joana parabeniza a Aurora por ter voltado com Martim. A Aurora diz que está tentando com Martim, mas não deixou de amar Mariano. Joana pede que ela pense que dessa vez será diferente com Martim e que irá se apaixonar. A Aurora diz que ama muito Martim, mas tem medo dele querer formalizar algo mais sério, porque no momento não quer. Teresa vai para o seu quarto totalmente destroçada, com medo de voltar à pobreza. Teresa diz que não pode ser, que tenha deixado Mariano por tudo isso. Ela joga o urso no chão. Depois pega e diz que Arthur falhou com ela. Teresa diz que não vai ficar na miséria e teve que sacrificar o amor da sua vida e precisa valer a pena isso e jamais renunciará a isto porque é seu, tudo o que ela merece, porque entre ser ou não ser, eu sou. Joana pede que a Aurora não deixe Martim escapar dessa vez. A Aurora diz a Joana que no tempo que sua mãe esteve ali, nunca teve uma conversa assim com ela. Joana diz que se alegra muito que ela tenha consideração por ela. As duas se apoiam como se fossem mãe e filha. Arthur encontra Teresa chorando no quarto. Teresa diz que está morrendo de medo porque eles tinham tudo e vão ficar sem nada. Arthur pergunta a ela se a possibilidade dele ficar sem dinheiro pode mudar as coisas entre eles. Teresa diz ao marido que sim, e mesmo que não tenha dinheiro, as coisas mudarão para eles e terão que trabalhar mais para seguir em frente e terão que se esforçar em dobro e reduzir os gastos. Teresa diz que está assim por Luísa, por ele, porque ela conhece a pobreza e sabe como é. E se necessário pode viver com o dispensável, já ele não está acostumado a contar cada centavo que gasta, e ela vem de baixo, e se ficar sem nada pode suportar. Teresa pergunta se ele pensou o que vai acontecer com o compromisso de Fernando e Luísa, e se Oriana permitirá que eles fiquem juntos, mesmo sem dinheiro, e caso aconteça um escândalo com tudo isso. Luísa diz a Fernando que queria resolver as coisas o quanto antes com a mãe dele e sabe que se conversarem podem se resolver. Fernando diz que tudo vai dar certo. Eles namoram e ela é a mulher mais feliz do mundo nos braços dele. No dia seguinte, Aida e Genoveva vão à casa de Teresa e Arthur. Genoveva diz a Arthur e Teresa que vai cancelar o coquetel da apresentação do Lua Turquesa, porque com o Rubens na cadeia, por causa da fraude, ninguém dá confiança no projeto deles. Teresa fica chocada e diz a Aida que as estupidezes do pai dela está provocando muito dano com eles. Joana e Esperança terminam de almoçar. Esperança segue preocupada com Johnny. Roberto assusta Joana com bom dia. Ela derrama água em si mesma devido ao susto que tomou. Entre tapas e beijos, Joana e Roberto são felizes e se beijam com amor. Aida pergunta a Genoveva quando poderão vender os condomínios do Lua Turquesa. Genoveva diz que terão que esperar pelo menos 3 meses. Ela sugere de terminarem de construir tudo, para depois venderem. Arthur e Teresa ficam nervosos. Oriana visita Luísa.
Luísa fica nervosa para falar com ela. Oriana fala que mesmo que ela tenha discutido com ela para defender Teresa, gostou dela ter mostrado o caráter dela e ter a enfrentado. Arthur diz a Aida e Genoveva que no momento não pode investir mais nenhum dinheiro nessa obra por agora. Genoveva pede para esquecerem da venda então. Martim decide falar com Arthur sobre a fundação. Oriana diz a Luísa que a respeito de Teresa, elas nunca irão ficar de acordo, mas por ela e Fernando dizerem que Teresa é extraordinária, decidiu mudar sua atitude por ela e por Fernando. Oriana diz que vai vigiar Teresa de perto e provará que tem razão. Arthur fala da sua situação econômica com Martim, mas pede que ele não comente nada com ninguém. Martim concorda em não dizer nada para ninguém. Arthur diz que terá muitos problemas com o cancelamento das vendas dos condomínios do Lua Turquesa. Aida comenta com Genoveva que vai ver Mariano e ele ficou de buscá-la com um carro novo. Teresa fica chocada. Aida diz a Genoveva que ela e Mariano estão quase formalizando sua relação. Aida e Genoveva se despedem de Teresa e saem. Teresa morre de raiva e inveja. Teresa vai até a janela e observa a Aida indo até Mariano, o abraçando e vendo o carro novo dele. Teresa sofre. Genoveva parabeniza Mariano pelo carro novo. Os dois saem juntos. Teresa se sente mal e chora. Ela diz que tem que fazer algo logo, porque senão vai ficar sem nada. Ela limpa as lágrimas quando Martim e Arthur se aproximam. Teresa diz a Martim que fica muito feliz por ele ter voltado com a Aurora e a ama muito, e ela precisa do apoio deles. Arthur diz a Teresa que já comentou com Martim sobre sua situação econômica e ele disse que se quiserem vender as ações do Lua Turquesa, ele poderia comprar. Arthur diz que Martim compraria as ações por um bom preço para ajudá-los. Ela fica surpresa. Oriana e Luísa organizam assuntos do casamento. Fernando cumprimenta a mãe e pede que ela fale com Teresa. Arthur diz a Teresa que falará pessoalmente com Luísa sobre ter perdido o caso de Sans e também com Fernando, que está envolvido com Luísa. Arthur beija Teresa e sai. Teresa liga para Luísa e pergunta como foi com Oriana. Luísa diz que voltou a falar com a sogra e que ela disse que irá falar com ela. Teresa fica surpresa e espera que Oriana cumpra com a palavra e deixe de ofendê-la. Luísa fala que sairá com Oriana para ver um estilista. Teresa fica pensativa e tem uma ideia. Joana diz a Esperança que Roberto se aproveitou dela e a beijou, mas colocou ele no lugar dele. Teresa visita Fernando no apartamento. Ela aproveita que ele está sozinho para cumprimentá-lo com muita ousadia. Fernando diz que não será necessário ela se afastar dele. Teresa pergunta a Fernando se ele ama suficientemente Luísa muito para se casar com ela. Fernando fica pensativo. Hernan decide ler a carta de Esperança. Na carta, ela diz que não quer maus entendidos e esclarece que ficou triste por Rubens ter ido para a cadeia, mas não por ele, mas sim que é uma pena que seu filho tem um pai que está na prisão e se deu conta do quão é sortuda de ter um homem como ele na sua vida. Ela pede que Hernan não deixe que um mal-entendido acabe com a relação deles. Hernan chora. Fernando diz a Teresa que não entendeu a pergunta dela e é claro que ama Luísa e quer se casar com ela. Teresa diz que ama Luísa e quer saber dos sentimentos dele para com ela, porque só o amor verdadeiro pode durar. Teresa diz que está muito preocupada por Luísa e mesmo sabendo que Arthur falará com ele disso, não resistiu e tem medo de Oriana rejeitar Luísa, porque Arthur está à beira da falência. Fernando fica surpreso. Mariano e Aida voltam para o apartamento. Aida diz a Mariano que o advogado do seu pai levou um caso contra um cliente de Arthur, e Arthur perdeu o caso, e isso custará muito dinheiro para Arthur. Aida fica contente por Arthur e Teresa estarem passando problemas econômicos. Fernando diz que não pode acreditar que Arthur perderá tudo que construiu durante tanto tempo. Teresa diz que dói muito por Arthur e Luísa, mas sabe o que é ter que trabalhar todos os dias para sobreviver e não tem medo e se preocupa com Luísa e Arthur. Fernando diz que se casará com Luísa. Teresa diz que Luísa é muito sortuda porque ele é um grande homem. Teresa agradece por Fernando escutá-la. Ela diz que não quer que Oriana saiba que ela veio ali. Ela pede que ele não comente nada com Arthur e espere que ele venha falar com ele do problema econômico. Teresa dá um beijo no rosto dele e sai. Lá fora, Teresa diz a Fernando que isso que falaram é outro do segredinho deles, que ele vai guardar.
Teresa beija o rosto de Fernando novamente e, quando vira a cara, se dá de cara com Johnny. Ela se assusta ao ver o cunhado, o ex-cunhado na verdade. Teresa, capítulo 92. Martim busca Aurora no hospital para jantarem. Joana e Heitor chegam ali e irão acompanhá-los para o jantar. Teresa diz a Johnny que Fernando é o noivo da sua cunhada Luísa e veio visitá-la e aproveitou para preparar com Fernando uma surpresa para o casamento. Arthur chega ali. Teresa se assusta e diz que veio ver a Luísa. Teresa diz a Arthur que quer estar ao lado dele nesses momentos tão difíceis. Teresa e Arthur entram no apartamento de Fernando. Esperança toca na sua barriga e fala que seu filho cada vez se mexe mais. Ela sente falta de Hernan. Hernan vai à casa de Joana e leva uma rosa branca para Esperança. Ela fica feliz. Ele diz que leu a carta dela e pela primeira vez ela disse que o ama. Esperança diz que é verdade. Os dois se beijam. Hernan diz que também a ama e ama os dois. Arthur explica para Fernando como chegou na situação, da beira da falência total. Fernando diz que ele conta com sua ajuda para tudo. Oriana e Luísa chegam no apartamento e encontram Teresa e Arthur ali. Esperança diz a Hernan que se sente muito feliz ao lado dele. Ela diz que fica feliz por ele ter lido sua carta e por estar lhe dando a oportunidade que ela esteve a ponto de botar a perder. Arthur diz a Oriana que suas circunstâncias mudaram. Ele diz a Luísa que perdeu o caso. Luísa diz que sente muito e pergunta em que pode ajudá-lo. Arthur pergunta a Oriana como vão seguir agora, que ele está à beira da quebra. Patty e Roberto voltam para o apartamento de Mariano e ficam fazendo companhia para Johnny. Arthur informa que sua situação é crítica. Oriana diz que não haverá mudança e para ela tudo seguirá igual. Fernando diz a Arthur que pode respaldá-lo como amigo e cunhado. Arthur diz que usará o que tem e venderá sua casa. Luísa diz que apoia toda a decisão que ele tomar. Fernando propõe de dar um empréstimo a Arthur. Ele não aceita por respeito. Luísa, Fernando e Arthur vão para outro lado. Oriana pergunta a Teresa o que ela pensa em fazer. Teresa diz que apoia Arthur incondicionalmente e se as coisas ficarem mal, podem voltar a começar. Oriana diz que é o mínimo que ela pode fazer, porque é por causa dela que Arthur não aceita o dinheiro dela nem do seu filho, porque brigou com ela por culpa dela. Oriana diz que é uma pena se Arthur perder essa casa. Teresa diz que não sabe porque ela quer culpá-la de tudo, mas Arthur faz bem em ter dignidade e não aceitar. Oriana diz que se ela não fosse uma pobretona, poderia apoiar de verdade o marido. E se Arthur tivesse se casado com alguém como Aida, não estaria sofrendo essa situação, porque Mayra o apoiaria incondicionalmente. Oriana diz a Teresa que será duro para ela ter tido tudo e agora ficar sem nada. Teresa fica irritada e chateada com a megera. Johnny vai à casa de Joana ver a irmã e o sobrinho. Ele diz à Esperança que voltará a trabalhar. Ela pede que ele não fique na vila, porque corre perigo. Nico recebe informações dos seus comparsas, dizendo que Johnny está na vizinhança. Genoveva diz a Aida que Arthur está muito mal de dinheiro, à beira da falência, e terá que vender a própria casa. Aida ri e comemora, dizendo que Teresa, outra vez, é uma pobretona. Teresa diz a Arthur que ainda bem que Oriana não surtou e nem quis impedir o casamento de Luísa com Fernando, apesar de como estão as coisas. Arthur diz que Oriana se comportou muito bem. Teresa diz que acha que Oriana desfruta e comemora por estarem indo mal. Teresa pergunta ao marido se teria aceitado a ajuda de Oriana se não tivesse discutido com ela. Arthur diz que sim, que teria aceitado igual como foi quando seus pais morreram. Teresa diz a Arthur que então é verdade, que Oriana disse que ele perderá a casa da família dele por sua culpa. Arthur diz que é verdade, mas nada se compara com tê-la ao seu lado. Teresa diz que é incrível ver o quanto ele a ama. Arthur diz que ela vale mais do que qualquer fortuna e seguirá em frente por ela, para dar tudo o que ela merece. Eles se abraçam e se beijam, apaixonados. Aida diz a Genoveva que não pode acreditar e está amando saber que Teresa está se lascando. Genoveva diz que tem pena de Arthur. Aida também tem, já que Arthur é bom.
Luísa agradece a Oriana por ter demonstrado carinho com ela e por estar a aceitando. Luísa diz que se preocupou quando Arthur lhe disse que poderia perder o caso e, com isso, perderia muito dinheiro, mas pensou que tudo se resolveria. Ela diz que são coisas materiais, mas quando percebeu que por isso estaria em jogo sua relação com Fernando, queria morrer. Luísa diz a Oriana que mesmo que não tenha dinheiro, será a melhor esposa. Teresa diz à madrinha que quando não se tem dinheiro, não dá para solucionar os problemas. A Aurora visita Teresa. A Aurora abraça a amiga e diz que soube o que aconteceu com Arthur e sente muito. Oriana diz a Luísa que o escândalo é sobre Sainz e não sobre Arthur, e só teve a má sorte de ter que arcar com os gastos desse cara. Oriana diz a Luísa que já estranhava que Teresa iria lhe interromper quando iria se desculpar com ela. Oriana diz que Teresa é inteligente, e muito, mas Luísa é uma moça extraordinária e quer que ela sempre esteja perto do seu filho. Mariano chega no seu apartamento. Patty diz que está preocupada com Johnny, pois ele disse que iria ajudar o porteiro com outras coisas, mas já passou muito tempo e ele ainda não apareceu. Johnny mostra para Esperança as queijadinhas que fez. Johnny come um pouco e se despede da irmã. A Aurora diz a Teresa que entende que ela está agoniada com tudo o que passou, mas o pai dela está bem e Arthur sairá dessa situação logo logo. Teresa diz que Arthur ficou muito afetado com isso e ele nem sabe como é isso, já que nunca foi pobre. A Aurora diz a Teresa que ela tem a grande fortuna de não viver esse momento sozinha. A Aurora suspeita de alguma coisa e pergunta a Teresa se ela se casou com Arthur por amor ou por dinheiro. Teresa diz que foi por amor. Os comparsas de Nico encontram Johnny fora da vila. Eles o ameaçam com uma arma. Johnny é brutalmente espancado pelos ladrões. Genoveva diz a Aida que se alegra pelo que aconteceu com Teresa, porque sabe que ela teve algo a ver com a morte do seu filho Paulo. A Aida também suspeita disso e acha que está sendo feita a justiça pelo seu bebê Paulo. A Aurora pergunta a Teresa se viu Armando. Teresa diz que não conseguiu se comunicar com o pai. A Aurora diz que Mariano tirou uma radiografia dele, mas que não teve nada de grave. A Aurora diz que Armando está apenas muito triste e deprimido. Teresa fica triste pelo pai estar se culpando pelo que houve. Ela diz que irá vê-lo. A Aida dá uma taça de champanhe para a mãe. Genoveva diz a Mayra que perdoar Rubens é o melhor que ela pode fazer. Mayra diz que irá se divorciar do mesmo jeito e sua relação com Rubens está acabada, mas precisa perdoá-lo para se sentir melhor e começar uma nova vida. Teresa e Joana vão à casa de Regina. Regina diz a Teresa que o pai dela saiu e foi procurá-la em casa. Regina pede que Teresa tome um cafezinho antes de ir embora. Teresa diz à mãe que Arthur perderá todo o dinheiro pelos papéis que foram perdidos. Armando visita Arthur e diz que está muito mortificado pelo que aconteceu com os papéis. Ele diz que está intranquilo e agradece pelo emprego que ele o deu, mas não pode continuar trabalhando no escritório. Arthur pede que ele descanse bem para conversarem depois. Armando entrega sua demissão e as chaves do escritório. Ele pede desculpas para Arthur. Patty e Mariano encontram Johnny caído no chão, muito ferido na vila. Eles ficam surpresos e socorrem o rapaz. Patty se desespera pelo namorado não reagir. Teresa toma café. Regina diz que não acha que o professor ficará sem dinheiro, porque ele é muito inteligente para os negócios e logo sairá disso. Teresa pede que a mãe não encha sua cabeça. Teresa diz que prefere morrer do que voltar a ser pobre. Regina não escuta isso. Teresa se despede da mãe e sai. A Aida encontra Teresa e diz que ela já está de novo na vila, como Arthur está arruinado. Teresa diz que isso é passageiro e sairá adiante de novo. A Aida não acredita e diz que até a casa dela será vendida. Teresa diz que quem sabe se algum dia não compra uma melhor. A Aida diz que vai considerar se compra a casa dela para viver com Mariano lá. Teresa diz que Mariano não aceitaria viver numa casa que ela comprasse e nem que entre as paredes daquela casa ela e Arthur foram tão felizes. A Aida diz que pode comprar a casa dela para provocar e demonstrar que ganhou.
Mariano cuida dos machucados de Johnny. Ele sente muita dor. Magda chega para ajudar Johnny. Johnny pede que eles não digam nada para sua irmã. Aida chega até o quarto e fica chocada ao ver Johnny ferido. Teresa está sentada na escada da casa. Todas as luzes estão apagadas. Ela está completamente no escuro. Teresa recebe uma ligação de Nico. Ela pergunta ao infeliz o que ele quer. Ela diz: "Você não sabe o quanto eu te odeio." Nico diz que pensou que ela queria metade dos papéis que tirou do pai dela. Teresa diz que por culpa dele, Arthur perdeu um julgamento muito importante e estão quebrados. O imbecil não acredita. Teresa pede que ele a deixe em paz, porque não tem dinheiro para dar para ele e nem quer saber mais nada dele. Teresa chora. Fernando vê Luísa dormindo no sofá e se lembra de quando viu Teresa ali seminua. Ele ignora os pensamentos. Fernando acorda Luísa e pede para irem para a cama. Arthur e Teresa estão dormindo. Teresa tem um sonho, morando na vila novamente, e Arthur trabalhando de taxista, como foi com Mariano. Teresa se assusta e acorda. Ela fica com medo de voltar à miséria e se nega a ter esse destino. No dia seguinte, Regina toma café da manhã. Armando não quer comer nada. Regina diz que ele conseguirá outro emprego. Regina diz que ontem falou com Teresa e ela queria falar com ele. Armando diz que Teresa e Arthur ficaram sem nada por sua culpa, por não ter entregado os papéis. Regina pede que ele não se culpe mais, pois roubaram os papéis dele. Teresa abre sua gaveta e olha suas joias, mas não quer se desfazer de nenhuma. Nico liga para Teresa e fala que o que fez com Johnny foi só o começo. Teresa diz que Arthur e ela não têm mais dinheiro e terá que vender até a casa por culpa dele. Nico diz que se ela tivesse dado o dinheiro antes, o marido dela não teria perdido o caso e não estaria nessa situação. Ela se irrita. Aida chama Mariano para almoçarem. Ele diz que irá sair com Aurora para verem do assunto do projeto. Aida diz a Mariano que Arthur perdeu todo o dinheiro em um caso. Arthur volta para casa muito mal, aos prantos. Arthur diz a Teresa que Sainz não suportou tudo que caiu em cima dele no julgamento e se suicidou. Teresa fica chocada. Arthur abraça a esposa. Mariano diz a Aida que não se alegra com isso. Aida diz que por Arthur não, mas por Teresa está desfrutando de alegria. Teresa chora e pede que Arthur se acalme. Ele se culpa. Teresa pede que ele não diga isso, pois nenhum advogado consegue ganhar todos os casos. Ele diz que se sente mal e pensa na esposa dele, nos filhos de Sainz, que ficarão sem pai. Teresa pede que ele não jogue todo o peso em cima de si mesmo, de coisas que não foram completamente culpa dele. Roberto visita Joana e pede para irem ver o Johnny. Joana diz que Esperança não pode saber que Johnny apanhou. Joana culpa Roberto por Johnny estar assim e diz que ele não é bom porteiro e Johnny veio até a vila por causa disso. Arthur agradece a Teresa pelo apoio dela e diz que se não tivesse ela ao seu lado, não sabe o que faria. Teresa diz que o ama e vai ajudá-lo, mas ele tem que ser forte. Ela beija ele e pede que coloquem metas ambiciosas em prazos curtos, para se recuperarem em pouco tempo. Eles se beijam e ela diz que o ama. Aida pede que Mariano não fique preocupado com essa tipa, porque Teresa cavou a própria cova e agora que aguente. Ela pensa que ele ainda sente algo por Teresa. Mariano diz a Aida que não gosta que ela zombe do que acontece com Teresa. Mariano diz que sempre deu lugar dela quando começaram a relação e pede que ela não venha com reclamações. A senhora Sainz chega na casa de Arthur furiosa e diz que por culpa dele seu marido morreu. Arthur pede que Margarida se tranquilize. Margarida pergunta o que vai dizer aos seus filhos sobre a morte do seu marido e o que fará. Teresa chega ali e pede que Margarida se acalme, porque entende o sofrimento dela, mas ela tem que se acalmar. Margarida saca uma arma e diz que não vai se acalmar. Arthur pede que Margarida devolva a pistola. Ela diz que perdeu tudo e ele não vai viver para seguir desfrutando, contando a história. Teresa segura a mão de Margarida e implora para ela entender que seu marido fez até o impossível para vencer o caso. Margarida diz que se ele não tivesse ficado na Europa, teria ganhado o caso. Rola uma forte discussão. Margarida dispara a arma e atinge Teresa 2 vezes. Arthur fica chocado. Teresa sente a dor do disparo. Arthur fica desesperado.
Teresa, capítulo 93. Teresa cai nos braços de Arthur ferida. Teresa desmaia. Johnny está com dores pelo corpo inteiro. Patty fica ao lado dele. Ele pede perdão por ter vindo à vila. Arthur se desespera ao ver Teresa à beira da morte. Arthur pergunta a Margarida o que ela fez. Margarida vai embora. Joana chega na casa e fica chocada ao ver Teresa baleada. Arthur pede que Joana chame uma ambulância, pois Teresa precisa de um médico urgente. Joana liga para Mariano e diz que atiraram em Teresa e ele tem que vir à casa de Arthur agora. Roberto diz a Johnny que queria ajudá-lo, mas viu que não serve nem para ser um porteiro. Patty alimenta Johnny. Joana pressiona o ferimento de Teresa para ela não perder tanto sangue. Arthur diz a Joana que aquela mulher queria matá-lo, mas Teresa entrou na frente. Mariano chega até a casa de Arthur e socorre Teresa. Arthur pede que Mariano salve ela. Porfírio vai à casa ver Patty. Ela diz que ali ele sempre será bem-vindo. Arthur pressiona o ferimento de Teresa. Ela está desmaiada. Mariano sofre com medo da moça morrer. Heitor diz a Aurora que uma louca entrou na casa de Arthur e atirou em Teresa e ela tem 2 ferimentos de bala e perdeu muito sangue. A Aurora se desespera e pede que o pai salve sua amiga e a opere. Teresa é colocada numa maca e é levada. Mariano pede que Arthur vá na ambulância. Mariano diz para eles avisarem sobre o tipo de sangue de Teresa para ela receber doações. Porfírio vê Johnny muito ferido. Patty diz que Johnny apanhou de alguém. Porfírio pergunta em que ele anda metido. Lena diz a Genoveva que Teresa levou um tiro, perdeu muito sangue e que pode morrer. Genoveva fica chocada. Nico passa pela casa de Teresa e vê que realmente estão vendendo. Teresa chega ferida ao hospital, com poucos sinais vitais. Regina e Armando estão em casa. Armando ainda quer procurar trabalho de mecânico. A Aurora vai à casa dos senhores e diz que Teresa está hospitalizada. Eles se preocupam. A Aurora pede para irem logo, porque no caminho até o hospital explica tudo para eles. Arthur pergunta a Mariano como está Teresa. Mariano diz que não tem nada seguro e precisa tirar as balas do corpo dela para ver se não afetou nenhum órgão vital e também precisam esperar para ver como ela vai reagir. Arthur agradece a Mariano pelo que fez pela sua esposa. Genoveva visita o amante na cadeia. Rubens diz que não está bem trancado ali e pede que ela siga falando com Mayra. Genoveva diz que Mayra está pensando em perdoá-lo. Joana agradece a Mariano por ajudar Teresa. Mariano diz que lamenta muito não ter feito mais nada e queria estar no quarto dela para vê-la. Joana dá um lenço para Mariano. Joana diz a Mariano que chegou a ter dúvidas do amor de Teresa com Arthur, mas o de hoje lhe confirmou que Teresa adora o marido, porque a intenção da louca que entrou na casa era matar o Arthur, e Teresa entrou no meio para salvar Arthur. Joana diz a Mariano que sabe que isso é doloroso para ele, mas finalmente Teresa deixou de amá-lo. Mariano fica triste e sai. Mariano vai para o seu escritório e diz: "Como você pôde esquecer de mim? Por que não posso tirar você do meu coração?" Ele sofre. Armando e Regina chegam ao hospital. Arthur diz que ela está sendo operada. Joana diz que Teresa tem 2 feridas à bala e uma está perto do coração. Regina fica desesperada. Aurora chega ao escritório de Mariano e diz que vai entrar na sala de cirurgia porque quer estar perto de Teresa. Mariano diz a Aurora que não quer que Teresa morra e quer que ela fique bem, mesmo que ela esteja com Arthur e não com ele. Aurora abraça Mariano. Mayra visita Rubens na cadeia. Mayra diz que dói vê-lo assim. Rubens diz que ela é uma boa mulher e se arrepende de ter traído ela. Rubens pede perdão. Aurora diz a Mariano que entende a dor dele e sabe que ele nunca deixou de amar Teresa. Mariano não nega para Aurora que ainda ama Teresa. Mariano pede que Aurora peça que Teresa lute e que não se renda, pois tem muita gente que ama ela e quer vê-la bem. Mayra diz a Rubens que pensou em perdoá-lo, mas que não é por ele, mas sim por Aida, que não tem culpa de nada de ter um pai assim. E isso a afeta. Mayra diz a Rubens que ele a traiu e se sentiu desvalorizada e tudo entre eles acabou. Mayra diz que precisa perdoá-lo para deixar o passado para trás, porque não quer retomar uma vida cheia de rancor e ódio. Rubens pergunta quando ela irá autorizar o perdão perante a lei.
para ele sair dali. Mayra diz que está falando de perdoar o dano moral que ele fez para ela. Ela percebe que ele continua sendo egoísta e que quer sair da cadeia. Mayra pede que ele apodreça ali. Luísa liga para Arthur. Arthur diz a Luísa que Teresa está entre a vida e a morte e a esposa de Sans disparou nela. Luísa diz a Fernando que Teresa está em estado grave no hospital e que pode morrer. Magda diz a Mariano que sente muito e espera que Teresa se recupere. Mariano se lembra de quando era feliz com Teresa. Ele não consegue tomar o chá. Arthur diz a Regina que daria sua vida pela filha dela e quer que ela fique bem. Regina diz que sabe a dor de perder uma filha, mas que se perdesse Teresa, não poderia suportar. Aida diz a Genoveva que está contente, que sua mãe irá perdoar seu pai, pois não gosta de vê-lo naquele lugar tão espantoso. Mayra chega em casa e diz a Aida e Genoveva que quando se deu conta de que o arrependimento de Rubens era apenas para ele conseguir sair da cadeia, disse para ele apodrecer atrás das grades. Regina chora muito. Arthur diz que sua alma está partida de vê-lo assim. Regina diz que se lembrou de Rosinha. Mariano diz a Regina que sente muito pelo que está acontecendo com Teresa. Regina pergunta o que vai acontecer. Mariano diz que ainda não podem saber o que vai acontecer. A enfermeira dá notícias para Mariano. Mariano diz a Arthur que a cirurgia vai durar muito e precisam de doações de sangue para Teresa. Mayra diz a Aida que Rubens não se importa pelo que fez a ela e só queria o perdão assinado para sair da cadeia. Aida diz que quando pensa que não pode se decepcionar mais com seu pai, ele faz algo para irritá-la. Genoveva diz que Rubens está desesperado para sair da cadeia, por estar lá. Genoveva diz que uns caras ameaçaram Rubens de golpeá-lo se ele seguir lá. Aida diz à mãe que Teresa levou um tiro. Luísa e Fernando chegam ao hospital. Arthur diz que Teresa precisa de sangue AB negativo. Fernando diz que esse é seu tipo de sangue e que pode ajudá-los. Mariano leva Fernando para ele doar o sangue para a víbora. Joana e Armando estão muito angustiados, querendo saber notícias de Teresa. Roberto chega ao hospital. Joaninha abraça ele. Genoveva repreende Rubens por ter sido tonto e agora Mayra está enojada com ele e não quer autorizar o perdão a ele. Genoveva já está cansada de vir ali na prisão para vê-lo. Rubens pede para pensarem em coisas mais agradáveis, como a chegada do filho deles. Porfírio diz a Johnny que o melhor é ele se divorciar da sua neta. Johnny diz que eles estão casados pela lei e logo irão se casar pela igreja. Luísa abraça Arthur e diz que não pode ser que aconteçam tantas desgraças juntas com eles. Luísa diz que espera que isso passe logo, porque Teresa é sua melhor amiga. Fernando já doou sangue para Teresa. Arthur agradece ao amigo. Luísa também agradece. Hernan examina Johnny e diz que a inflamação está passando e ele precisa aguentar e seguir tomando os analgésicos. Porfírio diz a Patrícia que ela vai ir embora com ele. Joana diz a Roberto que tem medo de Teresa morrer. Roberto pede que ela se acalme e está ali para o que ela precisar. Patty diz ao avô que ele precisa acreditar no que ela e Johnny disseram. Porfírio diz que precisa levá-la com ele, porque se os ladrões bateram em Johnny por denunciar uns delinquentes, eles podem fazer mal a ela também. Ela se nega a ir com o velho Lelé da Cuca. Genoveva diz a Mayra que as coisas sempre voltam para quem faz mal. Mayra diz que uma coisa é não gostar de Teresa e outra coisa é se alegrar com a desgraça dela. Genoveva está feliz porque pensa que Teresa teve algo a ver com a morte de Paulo. Heitor e Aurora chegam até a recepção. Arthur pede que Heitor diga como sua esposa está. Teresa, capítulo 94. Heitor diz que conseguiram tirar a bala do peito, mas a do pescoço, outra, está muito perto da coluna e não podem extraí-la até a inflamação passar. Heitor diz que não podem dar um diagnóstico definitivo. Aurora diz que as 72 horas são cruciais para ver como Teresa evolui. Regina pergunta se Teresa está em perigo de morte. Aurora diz que ela está estável e se recuperando. Mariano vê Teresa e pede que ela resista e continue lutando e pense em tudo que ainda tem para viver. Ele diz que quer que ela seja feliz, mesmo que não seja ao seu lado. Ele beija a testa dela. O pessoal do Ministério Público fala com Arthur. Ele dá o endereço de Margarida. Roberto tranquiliza Joana. Heitor chega ali e diz que Teresa está estabilizada e farão todo o possível para salvá-la. Joana abraça o moço. A Aurora chega ao quarto de Teresa e diz a Mariano que dói muito vê-lo assim e ver Teresa nesse estado. Mariano diz que só quer que ela fique bem.
Aurora diz que os doutores não têm um bom diagnóstico. Mariano diz que sabe que a bala está perto da coluna, mas Teresa não pode ficar tetraplégica. Joana diz a Heitor que não sabe como vão pagar o hospital, porque Arthur perdeu todo o dinheiro. Heitor diz que tem mais coisas para se preocuparem. Joana pergunta quando Teresa vai despertar. Heitor diz que precisam esperar pelo menos 3 dias para ver como ela reage. Heitor diz que é um milagre Teresa estar viva. Aurora pede que Mariano não se segue, pois existe a possibilidade de Teresa não recuperar o movimento dos ombros para baixo. Ele diz que isso não vai acontecer. Aurora diz que a responsabilidade deles é falar com Arthur e os pais dela sobre isso. Mariano diz que esse tiro não era para Teresa e maldita a hora que ela decidiu proteger o Arthur. Aurora diz que o feito está. Regina segue mal e quer ver Teresa. Armando diz que ficarão ali no hospital até conseguirem vê-la. Arthur pede para eles irem à cafeteria tomar algo e depois alcança eles. Mariano acaricia Teresa e pede que ela se recupere, pois quando menos esperar, estará bem, fazendo todas as coisas que gosta. Luísa chama Arthur para irem à cafeteria. Ele pede para eles irem porque Fernando tem que comer, porque doou sangue. Aida chega ao hospital e pergunta a Arthur como Teresa está. Arthur fica sério. Mariano revisa o caso de Teresa e procura possibilidades para ela se recuperar. Aida visita Mariano. Ele diz que ficará ali no hospital. Ela pergunta se ele ficará pendente de Teresa. Mariano diz a Aida que hoje foi um dia terrível. Aida diz a Mariano que ele é pediatra, médico de crianças e não tem nada que estar ali fazendo com Teresa. Mariano diz que Joana que ligou para ele para essa emergência. Ela diz que ele não tem por que ficar ali. Magda inventa que tem um paciente sofrendo convulsão para Mariano se livrar das reclamações de Aida. Magda diz a Mariano que não tem nenhuma urgência e mentiu para ele se livrar da Aida. Regina e Armando rezam na capela do hospital e pedem que Teresa seja salva. Aida diz a Mariano que se alterou, mas sabe o quanto Teresa significa para ele. Mariano diz que precisam falar depois. Ela diz que melhor não, e foi só um momento ruim, e eles estão bem. Ela pede que ele faça o plantão, pois ela virá à noite para jantarem juntos, e eles se distrairão um pouco. Armando pede que a Regina para irem comer um pouco. A Aurora vai à capela e se pergunta por que as coisas são assim, tem que ser assim. A Aurora pede ajuda à Virgem para tirar o amor que tem por Mariano de dentro. Martim chega ali e pede que a Aurora seja forte. A Aurora diz que é horrível pensar no quão frágil a vida é. Ele abraça a mocinha. Anoitece. Heitor diz a Hernan que não sabem se Teresa passa dessa noite e por isso não disse a ninguém da possível paralisia dela. Heitor diz que a Aurora está muito afetada. Joana encontra Roberto no hospital. Ele diz que foi só buscar uma torta. Joana diz que se ele quiser ir, pode ir avisar os vizinhos. Joana diz que ele tem que trabalhar. Roberto percebe que Joana não quer que Heitor veja ele ali. Então, Roberto diz a Joana que veio apenas por Regina e Armando. A Aurora leva Arthur para ver Teresa por uns minutos. Arthur vê sua amada e diz que ainda bem que ela saiu bem da operação, mas dói muito vê-la assim. E ela precisa se recuperar para seguirem em frente juntos e fazerem as coisas. Ele diz que nunca foi tão feliz como foi com ela na Europa. Heitor pergunta a Joana como está. Ela diz que muito triste e um pouco desesperada. Heitor diz a Joana que se Teresa conseguir resistir e se manter viva, já será uma vitória. Heitor pergunta de Roberto. Joana diz que ele foi trabalhar. Heitor diz a Joana que sabe que Roberto veio ao hospital por ela. Luísa diz a Fernando que tomara que a mulher de Sainz seja detida. Luísa diz que está muito preocupada com isso. Ela diz que doeria na alma se Teresa morresse. Fernando diz que isso não vai acontecer e precisam ter fé. Luísa segue aflita e cheia de preocupação. Fernando tranquiliza a namorada. Heitor diz a Joana que sabe que Roberto a ama, mas que ela é a única que irá decidir com quem quer ficar. Arthur pede que Heitor permita que ele fique com Teresa durante a terapia intensiva e ficará numa cadeira ao lado dela. Mariano e Aida saem para jantar. Mariano diz a Aida que com tudo isso que está acontecendo, reviveu muitas coisas. Aida diz que tirou ele do hospital para esquecer disso. Mariano diz que não conseguiu esquecer de nada.
Ele diz que todo esse tempo que eles andaram juntos, tentou se apaixonar por ela, como amou Teresa, e sabe que ela quer uma relação formal, mais séria, só que percebeu que está fazendo ela perder o tempo e não poderá dar a ela o que ela espera, e é melhor terminarem. Aida fica surpresa. Martim e Aurora também vão jantar. Martim diz a Aurora que a ama cada dia mais e tem medo. Ele diz que não quer perder a oportunidade de desfrutar dela. Ele pede a Aurora em casamento. A Aurora fica surpresa, mas fica feliz. Mariano diz a Aida que o melhor é terminarem de uma vez. Aida diz que ele viu como avançaram juntos e estão tentando. Mariano diz que hoje compreendeu que não pode oferecer mais nada para ela. Martim diz a Aurora que ela é linda demais e precisam viver o aqui e o agora. A Aurora pensa e diz a Martim que aceita se casar com ele. Ele fica contente. Os dois se beijam. Aida chora e diz a Mariano que sabe que ele ficou chateado porque reclamou, porque ele atendeu Teresa, mas não podem terminar assim e se deixou levar porque é impulsiva. Mariano diz a Aida que ela é linda, intensa e apaixonada e não merece um amor pela metade. Ela diz que está contente com ele e sabe que ele também está. Ele diz que também a ama, mas ela merece encontrar alguém que a ame com a mesma intensidade. Ele pede perdão e diz que não quer machucá-la. Aida diz que nunca irá perdoá-lo. Ela diz que com Teresa ele nunca terá nada e sai. Aurora e Martim se beijam apaixonadamente. Luísa diz a Fernando que Arthur ficará no hospital toda a noite com Teresa. Ela diz que nunca tinha visto seu irmão tão desesperado e só foi na vez que morreram seus pais. Oriana chega na casa de Arthur e descobre por Fernando e Luísa que Teresa está hospitalizada em estado grave. Oriana pergunta o que aconteceu. Martim chega com um anel para dar para Aurora, mas encontra ela dormindo. Ele coloca o anel no dedo dela. Oriana descobre que Teresa levou 2 tiros da mulher de Sans e que está entre a vida e a morte. Fernando diz que doou sangue para Teresa. Oriana fica surpresa. Joana vê sua afilhada e diz que a ama como uma filha, e vendo ela ali destroçada é difícil. Joana confessa que se sentiu orgulhosa dela, apesar de tudo, e desejava que ela tivesse nascido dela, sido sua filha. Joana pede que ela desperte e a beija. Aida chega em casa furiosa e amaldiçoa Teresa. Aida diz a Genoveva que Teresa, mesmo à beira da morte, segue atrapalhando sua vida. Aida diz que Mariano terminou com ela e tomara que Teresa morra. Heitor pede que Joana vá descansar. Ela diz que prefere ficar ali com seus compadres. Ele se despede dela e sai. Mariano pergunta a Joana como ela está. Ela diz que muito triste e deu um beijo em Teresa, mas ela está adormecida. Mariano diz que quando Teresa acordar, todos devem animá-la, para ela seguir em frente. Mariano quer ir ver Teresa. Joana pede que ele não dê problemas e diz que Arthur ficará com ela toda noite. Genoveva diz a Aida que pensou que o namoro dela com Mariano era para infernizar Teresa. Aida diz que no começo foi assim, mas se apaixonou por Mariano. Aida diz que amou Paulo, mas quando ele morreu, ela ficou ali e queria ter ido com ele. Genoveva diz que também e não entende, porque ainda não apareceu o infeliz que vendeu as drogas pro Paulo. A Aurora acorda. Martim diz que ela dormiu de emoção. Martim pede que a Aurora veja o anel. Ela vê o anel de brilhantes que ele a deu na sua mão e diz que é lindo e agradece. Martim diz que aquele anel significa o compromisso deles para estar juntos por toda a vida. Eles se beijam. Aida se pergunta por que se apaixonou pelo Mariano. Genoveva pede que Aida não se preocupe, pois há castigos divinos, e isso que aconteceu com Teresa é para ela pagar por tudo que fez. Oriana vai ao hospital dar consolo para Arthur. Oriana diz que nesses momentos deve apoiá-lo, como a mãe dele faria. Arthur diz que Teresa vai se salvar. Oriana pergunta o que pode fazer. Arthur diz que ela estar ali o faz bem e espera que algum dia ela aceite Teresa, que é seu mundo inteiro. Ramon diz a Mariano que não quer que por culpa de Teresa ele fique mal novamente. Mariano diz que seguirá em frente com sua vida e não poderia continuar enganando a Aida e nem a si mesmo. Arthur pergunta a Mariano se Teresa pode ficar tetraplégica e o chacoalha, repetindo a pergunta. Mariano diz que sim, é verdade. E Teresa pode ficar paralisada para sempre. Arthur fica preocupado.